Olá, meu querido, seja bem-vindo ao meu canal de Física e hoje nós vamos falar sobre lentes esféricas. É a nossa primeira aula de lentes esféricas aqui no canal, então eu vou falar primeiramente sobre tipos de lentes esféricas e a definição, tá? Então, qual é a definição de lentes, quais são os tipos e aí a gente vai fazer alguns exercícios sobre esta parte teórica. Como é bem teórico, para você não precisar ficar vendo a minha cara feia aqui por muito tempo, a gente vai dar uma olhadinha na tela do computador para os slides e os exemplos que eu tenho para vocês. Então, bora lá? Então, lentes esféricas, né? Vamos falar sobre esse assunto que é tão importante aí dentro de Física 2. E para começar, a gente sempre se pergunta o que é, né? Nossa, lentes esféricas, o que é? O que é isso? Bom, lentes esféricas, fisicamente falando, né? Vai ser um meio óptico que é definido pela intersecção de duas superfícies, sendo uma necessariamente esférica. Repare, sendo uma necessariamente esférica. Não estamos dizendo sendo as duas necessariamente esféricas, estamos falando que uma só. Então você vai ter lente sim que uma parte dela é plana e a outra parte vai ser esférica. Dá uma olhadinha então nos tipos de lentes que nós podemos ter e que nós vamos ver ao longo do nosso estudo de física aqui do ensino médio. Bom, primeiro modelo de lente que nós temos é esse que nós temos os dois lados iguais, né? E no primeiro exemplo nós temos dois lados convexos, então essa é uma lente biconvexa. E lá embaixo nós temos dois lados côncavos, então nós temos uma lente bicôncava. Então, se você lembrar lá dos estudos de espelhos esféricos, você lembra que convexo é quando a curva é externa, né? E côncava é quando a curva é interna. Aqui em lentes a gente vai falar o seguinte, ó, convexa é aquela que tem as bordas finas, percebe? Que aqui, ó, as bordinhas são finas, olha só. E côncava vai ser aquela que tem bordas largas. Pegou? Então, o que mais eu posso ter? Bom, eu posso ter uma convexa, porém que não seja totalmente, né, dos dois lados convexos. Eu tenho um lado plano. Então, essa seria uma lente chamada de plano convexa. E da mesma forma, eu posso ter uma lente côncava que apenas um lado é côncavo. E ela vai ser chamada, então, de plano côncava. Percebe que você não precisa decorar isso, é bem fácil de você nomear a lente só olhando para ela. Olha só, você tem os dois lados convexos, biconvexa. Você tem um lado só e o outro lado é reto, plano convexa, né? Então faz todo sentido esses nomes, né? E aqui nós temos aquela que geralmente confunde o aluno, porque essa lente aqui nós temos um lado côncavo e um lado convexo, em ambos os casos. Então, na de cima, você percebe que por mais que eu tenha um lado convexo e um côncavo, ela termina com bordas finas. Portanto, ela vai ser chamada de côncava convexa, porque as bordas são finas, então ela finaliza sendo uma lente convexa, tá bom? E a de baixo vai ser o oposto, né? Ela tem as bordas largas. Por mais que ela seja côncava e convexa, ela tem bordas largas. Portanto, ela vai ser uma convexa côncava. Então, a nomenclatura final dela vai ser côncava. Por que côncava? Bordas largas. Geralmente, nós usamos os termos bordas finas e bordas largas, ao invés de ficar usando convexo e côncava, tá bom? Mas é importante você saber o nome de todas as nomenclaturas, porque nunca se sabe o que pode ser cobrado de você. Vamos lá então, vamos falar sobre a representação. Olha só, lentes convexas, aquelas lentes que têm bordas finas, elas vão ser representadas pela simbologia tal. Essa simbologia. Que simbologia é essa, professor? Parece aquela simbologia que nós usamos para medir o tamanho de algo, o comprimento de algo. Na verdade, essa simbologia aqui, ela está representando que você tem um meio, né? E que essa lente, esse meio é a lente, e que essa lente tem bordas finas. Por isso que a setinha aponta para fora, ó, bordas finas. A borda vai afinando. Então a borda vai afinando para os cantos. Por isso, bordas finas, lente convexa. E uma lente côncava são aquelas de bordas largas, como nós acabamos de ver, e ela é representada pela simbologia, tcharam, esta simbologia aqui. Qual é o nome disso? Não tem um nome. Basicamente é uma linha reta, onde as setas do final dessa linha, né, apontam para dentro. Por quê? Porque as bordas delas são largas, então elas afinam para o meio. Então essas setinhas, elas sempre apontam para onde a lente está afinando. Essas estão afinando para dentro, então as bordas são largas e ela afina para o meio. E essa afina para fora, então
o meio é largo e ela vai afinando para as laterais, para as pontas. Esta é a representação das lentes esféricas. Bem fácil de pegar, né? Bom, e aí a gente vai falar então sobre convergência. O que é uma convergência? Bom, primeiro você tem que entender que convergência depende de duas coisas. Depende do tipo de lente que você está usando e do índice de refração da lente e do meio que você está trabalhando. Por isso, índices de refração no plural. Como assim, professor? Olha só, se eu tenho uma lente de borda fina com índice de refração maior do que o meio que ela está imersa, ou seja, se o meio tiver um índice de refração de 1 e ela tiver um índice de refração de 1,5, ou seja, maior que o do meio, ela vai se comportar como convergente. Então, uma lente de borda fina, ela se comporta como convergente na maioria das vezes, porque na maioria das vezes a lente vai ter um índice de refração maior do que o do meio. Porque geralmente o meio é o ar, né? E aí o vidro, né, geralmente tem um índice maior do que o do ar. Olha só então como fica. Borda fina, os raios vieram até lá e puf, o que aconteceu com eles? Foram todos direcionados para um ponto específico, ou seja, convergiram para o mesmo ponto. Percebe que as setinhas laranjas todas apontam ali para o ponto de convergência. Então, essa lente de borda fina se comportou como uma lente convergente. Porém, se você coloca essa mesma lente de borda fina, agora com índice de refração menor que a do meio imersa, ela vai se comportar como divergente. Quer ver como que fica? Então olha só, bordas finas novamente, só que agora os raios estão vindo e... Opa! Os raios não estão mais convergindo como eles estavam no exemplo de cima. Eles estão divergindo. Perceba que mesmo na divergência existe um ponto em comum entre os raios, né? Só que dessa vez ele fica do mesmo lado, o ponto onde eles têm o encontro, né? Onde eles se encontram, fica do mesmo lado que os raios estão vindo. Então, olha só, aqui a gente pode chamar de meio 1 e meio 2. Aqui o ponto em comum entre os raios está no meio 1, que é o ponto está do lado de onde os raios já vêm, da onde eles se originam, né? E aqui o ponto de encontro está no meio 2, ou seja, eles passam a lente e aqui é o ponto de encontro. Então, quando os raios vão para o mesmo ponto, eles convergem, passam pela lente e direcionam-se a um ponto só, eles têm uma convergência. Quando eles passam pela lente e são espalhados, eles são divergentes, tá bom? Ah, professor, mas e se eu pegar uma lente de borda larga? Acontece a mesma coisa, só que de maneira inversa. Então, a de borda larga, quando ela tem um índice de refração maior, ela diverge. E quando ela tem um índice de refração menor, ela converge. Então, a de borda larga vai ser exatamente isso daqui, só que de maneira contrária, o oposto, né? Bora treinar? Então, vamos ver se a gente entendeu esses conceitos, por mais simples que eles sejam, é importante nós fixarmos através de exercícios. Então, exercício número 1. O fato de uma lente ser convergente ou divergente depende apenas da forma da lente? Não, não depende apenas da forma dela. Apenas do meio onde ela se encontra? Também não. O meio é importante, mas não depende só dele, né? Então, depende do material que ela é feita e a lente... Opa, depende do material que é feita a lente e da forma da lente? Importante também. Vamos ver a D. Da forma da lente, do material que ela é feita e do meio onde ela se encontra. A letra D é a resposta correta, né? Porque a forma da lente vai ser importante, se ela tem bordas finas ou bordas largas. O material que ela é feita é importante, porque esse material que vai te dar o índice de refração, né? E o meio onde ela se encontra também, porque nós precisamos saber se o índice de refração dela é maior ou menor que o do meio, tá? Então, letra D era a resposta correta para o exercício número 1. Número 2. Se um aventureiro fica perdido nas proximidades de um lago congelado, poderá experimentar uma técnica de sobrevivência. Essa técnica consiste em produzir fogo utilizando apenas um material de fácil combustão e um pedaço de gelo transparente, retirado da superfície desse lago. Ele deverá fazer seu pedaço de gelo assumir um formato de um disco e posteriormente afinar as suas bordas de modo uniforme. Olha só o que ele está fazendo, o cara está ali no meio do nada, né? E tem um lago congelado. Então ele foi ali, bateu, tirou um pedaço daquela pedra de gelo, né?
uma parte de cima daquela camada do lago, e ele vai então arranhando aquele gelo, formando um disco com ele, e depois ele vai afinar as bordas. Quando ele afina as bordas, ele está fazendo então uma lente convergente, né? Porque no dia a dia, naturalmente, o ar sempre é o menor índice. Então, quando você tem uma lente de bordas finas imersa no ar, a borda fina sempre vai ser convergente. Sempre assim, né, gente? Quando o índice de refração dela for de água, do vidro, se for uma lente feita de ar, por exemplo, né? Aí talvez não. Mas no geral, quando você está no ar, o ar sempre é o coeficiente mais baixo. Então ela vai ser uma lente convergente. Letra B. Então, para essa finalidade, o gelo assim moldado assumirá o papel de uma lente convergente. Então eu vou até desenhar para você entender o que ele fez aqui. Olha só, ele pegou o pedaço de gelo e ele afinou as bordas desse pedaço de gelo, certo? Deixou as bordas mais finas, de maneira a criar uma lente convergente. Então, quando os raios chegam aqui no pedaço de gelo, isso funciona como uma lupa, né? E os raios então convergem a luz, aí ele consegue focar a luz no único ponto, e aí, com alta intensidade de energia, ele pode colocar fogo em alguma coisa que está aqui, tá bom? Se ele fizesse o contrário, se ele fizesse o meio afinado, aí ele teria uma lente de bordas largas, que funciona normalmente como uma lente divergente no ar, né? Vai funcionar como divergente, e aí ele espalharia os raios, então seria pior para ele. Então ele precisa disso daqui, ó, bordas finas, para que a lente seja convergente. Ok. Exercício 3, Fundação Carlos Chagas. Uma lente feita de material cujo índice de refração absoluto é 1,5, olha que bacana, índice de refração da lente, ok? É convergente no ar. Geralmente o ar, gente, tem um índice de refração de 1, tá? Por isso que a gente fala que o índice de refração do ar geralmente é o mais baixo, é muito difícil você ter índices de refração menor do que 1. Quando mergulhada num líquido transparente, cujo índice de refração absoluto é 1,7, ela... Gente, se ela é convergente no ar, ela é convergente no ar porque o índice dela é maior que o do ar, né? Quando ela for para esse líquido, aonde o índice dela vai ser menor que o do líquido, ela vai inverter a função dela. Então, se no ar ela é convergente, nesse líquido transparente ela vai passar a ser divergente, né? Então, ela vai se comportar como uma lente divergente. Aqui, geralmente o aluno ele vai pelas alternativas maiores, né? Ele acha que está muito simples a resposta e ele começa a procurar então uma resposta mais completa. Mas nesse caso não tinha isso, né, gente? Era a letra B mesmo, será divergente, ponto final. Exercício 4, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, hein? Uma lente convergente de vidro possui distância focal f quando está imersa no ar. Essa lente é mergulhada em glicerina. Então, de novo, né, gente? Se ela no ar, ela vai ser uma lente de distância focal f, né? Quando ela for aqui para a glicerina, a distância focal vai permanecer a mesma, provavelmente, né? O que vai mudar é a forma de refração desse material. Então, olha só, o índice de refração do vidro é o mesmo da glicerina. Então, o índice de refração da lente é o mesmo que o do líquido imerso. Ó, os dois são iguais a 1,5. Conclui-se que o diagrama que representa o comportamento de um feixe incidindo sobre a lente imersa na glicerina é o seguinte. Então, talvez tenha ficado um pouco confuso esse exercício para você, né? Mas você tinha uma lente. Tanto faz se ela é bordas finas ou se ela é bordas largas. O exercício não te fala. Se fosse bordas finas, ela estaria sendo convergente. Se fosse bordas largas, ela estaria sendo divergente. Mas isso só acontece quando o índice de refração do meio 1 é maior que o da lente ou quando o índice de refração da lente é maior que o do ambiente, né? Nesse caso representado, é esse caso aqui, ó, quando a lente tem um índice de refração maior que o do ambiente, tá? Só que nós não temos isso. O exercício fala agora que ela vai ser imersa e que o índice de refração dela vai ser exatamente igual o da glicerina, aonde ela está sendo colocada. O N, gente, é a sigla que eu estou usando para representar índice de refração, tá bom?
Se não tem essa diferença, se não tem um maior e um menor, o que acontece é que a refração vai ser uma refração regular, ou seja, os raios não vão sofrer desvios. Então, quando você tem o mesmo índice, o que acontece é isso aqui, ó. Você vai ter os raios passando por essa lente tranquilamente, sem sofrer desvio nenhum. Beleza? Então é isso. Essa era a matéria de hoje. Nós falamos sobre os tipos de lente que você pode encontrar dentro desse conteúdo de lentes esféricas e falamos como essas lentes se comportam em determinados meios, seja no ar ou seja em outro meio característico. Lembrando que a lente, então, ela sempre vai precisar dos índices de refração, né? Se o dela for maior, ela se comporta nesse padrãozinho aqui, convergente, divergente, bordas finas, bordas largas. Se a gente inverte esse padrão, aí as coisas mudam, não é mesmo? Então, por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e até a próxima, galera!